Olá, Raquel. Olá, Cacá, saudades. Oi, Raquel, me solicita entrar. Ok, já tô vendo aqui. Vamos autorizar a Raquel. Raquel recebeu o convite? Beijo, Cacá. Te mandei o e-mail do Vipassana. Oi. Que emoção, só assim pra gente se encontrar. Então, há quanto tempo, né, Dani, que a gente não se vê, né? Que Sim, coisa. sim, mas mantemos um bom contato, é isso que conta, porque é um É, novo normal de se comunicar e se conectar com as pessoas, né? exato, Deixa eu exatamente. apresentar um pouquinho, né? Somos Daniela e Raquel, do grupo Iniciativa Mindfulness, um dos grupos pioneiros no Brasil a trazer o tema, pesquisar e trabalhar com mindfulness. Hoje o nosso grupo é bastante eclético, estamos em diversas cidades do país, trabalhando de distintas maneiras, desde intervenções clínicas, psicoterapêuticas, grupos de 5 semanas, presencial, não agora, e online, e também com treinamentos para empresas, escolas, famílias, crianças, né? Sempre expandindo porque é um conceito em crescente movimentação no mundo inteiro. E hoje temos aqui a Raquel Lullier, é assim? É um nome difícil. Esposa do querido Alfredo. Beijo, Alfredo, meu professor lá de Pelotas, participante de minha banca de doutorado. Um abraço. Raquel, primeiro te apresento, diz o que tu faz da vida antes de começar no tema. Então, é um prazer, Dani. Que bom que tu já introduziu, apresentando a proposta da Iniciativa Mindfulness. Então, para mim é um prazer fazer parte desse grupo incrível, de excelentes profissionais envolvidos em pesquisa, em prática, há anos envolvidos em mindfulness e cada um dentro da sua área, a gente buscando integrar e conseguir chegar em tantas realidades, né? Agora é uma época, então, que nós estamos oferecendo vários grupos, né? Vários de nós já vínhamos oferecendo grupos, né? Então é um momento também que a gente pode se integrar, se reunir, para também estabelecer algumas comunicações. Então, eu falo aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, sou terapeuta de crianças e adolescentes. Há uns 10 anos que eu comecei meus estudos em Mindfulness e me aprofundando, e cursei o Mindful Schools, fiz o treinamento com a doutora Tamara Russell, Body Mind Training, né? Graças ao Thiago, que trouxe a doutora Tamara ao Brasil com essas formações que ela oferece, né? E nos últimos anos, nos últimos 3 anos, então, eu junto com a doutora Tamara, estamos estudando, vínhamos estudando e desenvolvemos um material todo voltado para famílias, para a comunicação entre gerações, né? Porque como terapeuta de crianças e também como mãe, né? E nesses últimos 18 anos, me formei há 18 anos, né? Trabalhando com crianças, a gente vê a necessidade das famílias participarem de todo o processo terapêutico. Então, essa abordagem dos dragões, junto com a doutora Tamara, para quem já ouviu falar, é uma abordagem que vai além da clínica, é uma abordagem que é uma linguagem que a gente convida as pessoas a Uhum. estabelecerem de validação emocional e muito preventiva, né? Então, só para algumas pessoas terem uma ideia do que se trata. Então, meu trabalho é muito com vários profissionais de várias áreas, né? Trabalhar com a infância requer isso, né? Que nós Uhum. estejamos em constante contato com médicos, com educadores, pediatras, psiquiatras, enfim, né? E o tema do sono é um tema que faz parte da minha vida, assim, total, é um dos principais pontos que um terapeuta deve investigar com as famílias, é a qualidade do sono das crianças, né? Uhum. E a gente Raquel, sabe o quanto ah, esse momento também está mobilizando a qualidade do sono. uhum. Antes de entrar no tema, gostaria de fazer uma prática, o pessoal que está chegando Sim, sim. baixar um pouco a Queria bola. convidar, isso, eu gostaria de convidar todos a gente vai realizar uma pausa de transição, então, para a gente realmente
entrar neste momento, né? Então, gostaria de convidar todos, se possível, sentirem os dois pés no chão, se for possível, um bumbum na cadeira ou na poltrona, onde estiverem sentados. De preferência, se sentirem confortável para isso, fechar os olhos. Procure encontrar uma postura que seja atenta e, ao mesmo tempo, relaxada. E faça 3 respirações longas. Neste primeiro momento, nós vamos fazer uma breve revisão dos últimos momentos do dia. Então, procure observar que lembranças que surgem de momentos que você viveu, pessoas que você conversou, encontrou. Observe os pensamentos, imagens que surgem. Observe o impacto de tudo isso no seu corpo. Procure fazer uma leve observação sem julgamento. Apenas deixe aparecer o que tiver que aparecer. Quais são as marcas dessas lembranças na minha mente e no meu corpo? E agora vamos tentar dirigir toda a atenção para uma parte do corpo, para as palmas das mãos. Procure observar as sensações que lhe despertam das mãos em contato com as pernas. Observe a textura, temperatura. Observe os dedos das mãos, as pontas dos dedos. E agora, após termos feito essa breve revisão do dia, com essa abertura e essa percepção do corpo no momento presente, vamos estabelecer as intenções para os próximos minutos. Do que eu preciso? O que eu espero dos próximos momentos? Talvez, se você se sentir confortável e desejar observar de uma maneira mais profunda, coloque as mãos no coração. Você pode fazer a pergunta, coração, do que você precisa? E lentamente, abraçando as suas intenções no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Faça 3 respirações profundas e vá abrindo os olhos no seu tempo.
agora nós chegamos. Descobri minha necessidade de tomar um golinho d'água. Uhum. Obrigada, Raquel. Bem-vindos, pessoal. Espero que estejam mais centrados e atentos às intenções. Lembrando que tem o espaço para poderem mandar perguntas e o tema é qualidade do sono, sono e mindfulness e como essa ferramenta pode contribuir para o nosso sono, qualidade do sono. E a Raquel vai explorar um pouco mais o tema e eu vou dar alguns pitacos e ficar incomodando ela. Imagina. Dani, sabe que essa prática, a pausa de transição, ela pode ser um pouquinho mais longa, curta, enfim, eu tentei fazer breve em virtude do tempo que nós temos, né? Mas são pausas muito recomendadas para a gente realizar durante o dia, entre atividades, né? Quando a gente chega no trabalho, ou quando chega antes de voltar para casa. Então, estamos vivendo um momento em que o espaço físico é o mesmo, né? Então, é possível que a gente realize essa prática no que a gente vai iniciar diferentes atividades, né? Eu estava atendendo agora no consultório online. Então, fazer essa prática e tu deu essa... Opa, peraí, vamos fazer uma prática, né? O que é importante a gente lembrar de... Vamos pausar, para um pouquinho, para então realmente iniciarmos uma atividade nova. Né? E se reconhecer, né? Porque se a pessoa deixar para fazer essa pequena pausa, ou compulsoriamente ela vai se encontrar com a sua experiência só na hora de deitar, isso pode ser muito intenso, né? Então, o quanto doses de pausas para a gente ir se aquecendo do que pode descobrir quando, enfim, né? Na solidão da tentativa de dormir, o que vai ver? O que esteve ali o dia inteiro e talvez mais intensificado e com menos recursos emocionais de lidar, afinal de contas já estamos cansados e não é hora de resolver mil e umas coisas. Exato. Então, essa câmera, como a gente gosta muito de utilizar, né, que tem no livro dos dragões, essa câmera que volta e meia a gente está com a câmera totalmente voltada para fora, essas pequenas pausas nos ajudam a virar essa câmera para dentro. Exato. No momento que a gente deita, a gente vira totalmente para dentro, né? E muitas vezes o que a gente faz? Então, se a gente não tem esse repertório, se a gente não tem esse treino durante o dia, fica muito mais difícil, como tu falou. Né? A tendência é a gente começar a ruminar pensamentos, ou então pegar um eletrônico e de novo virar a câmera para fora, para fora e para fora. E tudo isso tendo um impacto aqui, né? Então, nesses momentos de pausa, a gente percebe como é que a gente está. Então, qual é o impacto de tudo que eu estou vivenciando o tempo todo, das notícias que eu recebo, das informações que eu recebo, né? Então, assim, é bem importante a gente iniciar, eu acho que esse momento, falando sobre o sono, porque a gente precisa falar sobre os nossos hábitos, né, durante o dia, e se são hábitos saudáveis ou não, né? Eu gostaria só de pontuar que no dia 13 de março nós tivemos o Dia Mundial do Sono. Então, é uma data super importante, que já há alguns anos é celebrado no mundo inteiro, em que são realizadas várias ações para conscientização da importância de se ter uma boa noite de sono, da importância de um sono com qualidade. Eu tive o prazer de falar, ainda foi antes de todo esse movimento, né, de distanciamento social, foi no início do mês, aquela primeira semana de março, dia 10 de março, se não me engano. Foi um evento, então, que eu fui convidada pela doutora Clarissa Castanho, Débora Castanho, e foi um evento realizado, então, na Associação Médica de Pelotas, com vários profissionais falando sobre esse tema, abordando distúrbios de sono, prevenção, então, o quanto é importante a gente prevenir, né? E várias áreas interligadas, conectadas, pediatria, então cardiologista, pediatra, dentista, nutricionista, o quanto a gente precisa considerar muito esse tema, com muita seriedade do sono, quanto é importante, né? E como terapeuta infantil, me vejo no compromisso maior ainda, né? Do quanto a gente precisa cuidar do nosso sono enquanto cuidador, enquanto pai e mãe, né, para ajudar as crianças a terem uma boa qualidade de sono, né, porque os hábitos vão sendo construídos, né, a criança vai estar ali no ambiente da casa, repetindo comportamentos, observando os adultos, né,
E a gente precisa criar hábitos saudáveis, né? Uhum. Até o tema desse ano eu achei sensacional. É sono e sonhos melhores para um mundo melhor. O tema da campanha desse ano. Uhum. Né? Então, pensando no reflexo, assim, da qualidade de vida, da minha qualidade de vida, dos meus hábitos, o quanto vai refletir nas minhas relações e num todo, Uhum. né? Inclusive nos sonhos. Exatamente, inclusive nos sonhos. Uhum. E antes eu acho que tem um ponto muito importante, né, Dani, da gente abordar, assim, é que quais eram os hábitos antes de tudo isso acontecer, Sim. né? Então, antes de termos esse distanciamento físico, Uhum. né? Quais eram os nossos hábitos, né? Hábitos diurnos e noturnos, né? Em relação a essa atenção das próprias necessidades, esse ritmo Uhum. acelerado, como é que eu lidava com as minhas preocupações, com pensamentos, quais eram os meus hábitos noturnos, na hora de deitar, pegar o celular, enfim, antes do distanciamento social e agora, né? Uhum. Então, possivelmente, muitos hábitos que a gente tinha, que poderiam não ser muito saudáveis, podem estar potencializados, Sim. né? E também, né, fazendo uma relação com a câmera para dentro e para fora, antes desse isolamento, a nossa câmera se voltava muito mais para fora, porque tinha muito mais opções de estímulos e de fugas de colocar esta câmera para dentro, né? Não é à toa que as pessoas estão, né, com um mal-estar mais presente, mais intenso, porque este confinamento, para muitas delas, sem repertório, coloca essa câmera muito voltada e a gente descobre que, Uhum. opa, eu não tenho recursos para lidar com isso e diretamente vai interferir no sono, né? Acredito que para todo Uhum. mundo, a gente também conversou um pouco antes da live, que quando veio essa notícia, pandemia, quando isso era um fenômeno ainda desconhecido, é esperado, é até normal que todos nós tenhamos sentido uma interferência no sono, uma dificuldade para pegar no sono, ou acordando antes, ou tendo pesadelos, porque, né, diante da iminência de um perigo, né, nosso cérebro começa, né, o que é isso, o que eu faço, ainda mais diante de um desconhecido, né? Mas agora que já estamos há quanto tempo em confinamento, se espera, né, que por habituação, por adaptação, obviamente, para quem tem repertório, a gente já comece novamente a ter que cuidar dessa qualidade de sono. Exatamente. E essa necessidade de buscar um significado, né? Quando coloca a cabeça no travesseiro, né? Uhum. Até a gente pode pensar em algo mais próximo, sei lá, escuta um barulho, que barulho é esse? Ah, tudo bem, é o vizinho. Não, mas peraí, será que é o vizinho mesmo? O que será que está acontecendo? Então, né? De algo próximo ou dessa maneira mais, Sim, né, predileto. ampla, né? Uhum. E realmente ameaçadora, porque é natural, é uma situação ameaçadora, né? E aí nós entramos nas questões ligadas à ansiedade das crianças, né? Então, muitas crianças que antes de todo esse movimento acontecer já apresentavam ansiedade no momento de Uhum. dormir ou alguns medos, tudo isso com certeza foi potencializado por essa situação que é real, Sim. né? Então tem tudo isso também. Então é Especialmente natural que as vendo como é que pessoas... os pais reagem a essa situação se não passam um conforto e Exato, uma segurança, um filtro, né, das informações. exato. Então, o bom uso de tecnologias, que era algo que a gente já indicava antes da pandemia, né, se faz mais necessário ainda. E eu sei que é muito difícil, porque volta e meia tem notícias novas, tem situações novas acontecendo, mas a gente conseguir ter momentos para isso, conseguir filtrar os conteúdos, as Uhum. fontes de informação também, Uhum. né, o que é real, o que não é, o que é confiável, o que não é, né? Exato. E a gente filtrar, em especial pensando nas crianças, né? Que tipo de informação a criança precisa saber nesse momento? O que vai agregar? O que vai Uhum. acrescentar, né? Uhum. Porque a criança precisa saber muito o que ela pode fazer com tudo isso, né? Então, é possível e é necessário que a gente mostre o que a criança pode fazer dentro dessa realidade, né? Uhum. Aí a gente entra na questão da rotina, Uhum. né? Que muitas vezes, muitos pais
se atrapalham um pouco e tá tudo bem, deixa jogar até mais tarde, não, tudo bem, fica até Deixa mais ficar vendo tarde. desenho. Uhum. Deixa ficar desenho, então tá, fica no videogame. A gente precisa buscar o equilíbrio mais do que nunca, Uhum. se antes se fazia necessário, né? Porque é claro que eles ficam mais tempo nas tecnologias, ou em virtude das aulas online, ou encontrando com os amigos e jogando, porque é importante Uhum. que eles brinquem com os Uhum. amigos, né? Uhum. Videochamada, ou no Play, enfim, no PlayStation, né? Nos jogos. Mas aí a gente precisa realmente ajudar a criança a organizar uma rotina. Tem que ter uma rotina, tem que ser flexível, mas a gente tem que ter essa rotina. Assim como antes da pandemia, que a gente sempre diz assim que o cérebro não tem assim, tá, agora é final de semana, tudo bem, né? Todo dia que precisa, né, dormir bem o número de horas e com qualidade, Uhum. né? Uhum. Então, agora também tem. Acho que teve um movimento dos pais se atrapalharem um pouco, e como tu disseste, É. se habituar e ok, que como é que as coisas vão se organizar, como é que Uhum. eu vou organizar meu trabalho, como é Uhum. que eu organizo a rotina da criança na escola, como é que a Uhum. escola se organizou, Uhum. mas vamos manter uma rotina, isso é muito Sim. importante. É um grande e novo malabarismo, né? E também lembrando das pessoas que estão sozinhas, o sono também passou a ser um desafio, porque crianças, horário de trabalho, para quem tem, né, algo mais definido, isso segue organizando uma rotina de vida. Tem pessoas que, com flexibilidade, sozinhas em casa, que eu tenho percebido, inverteram um turno. Então, elas estão invadindo a noite, acordadas, dormindo até mais tarde, e isso, né, tem um impacto direto no humor, no próprio aproveitamento Total. do dia, e da relação com as pessoas, que é cada vez mais limitado. Chega na madrugada, tu te encontra mais solitário ainda, né? Então a gente tem que estar atento Sim. aos prejuízos dessa inversão de turno. Deve ser bem mais difícil para uma pessoa sozinha manter uma disciplina, né? Uhum. Então, querendo ou não, a gente tem muito assim aqui em casa, por exemplo, assim, não, mas espera aí, no outro dia, né, tem o Gabriel, então tem meu Isso, tem filho, é um rotina, pouco de um tem a movimento a escola. partir dele, assim, Exato. né, que a gente se organiza mais, né? Uhum, uhum. Com certeza. Então, essa rotina com flexibilidade, flexibilidade nesse sentido, bom, entre tal e tal horário precisamos ir para a Exato. cama, Para não ser né? rígido também. Rigidez também tira Exato. sono. Exato, exato. Então, assim, bom, é possível que em família a gente possa assistir um filme no meio da semana, durante a semana, né? Uhum, Ok, que horas são? Tá, janta ok, banho ok, tá tudo encaminhado, qual é uhum, a rotina de uhum. amanhã? Será que a gente pode abrir esse espaço ou não? A gente Ah, poder fazer esses combinados em família, né? A questão da ansiedade para crianças que já apresentavam algum nível de ansiedade um tanto elevado, a gente sempre indicava e continua indicando que as crianças possam ir se desconectando de tecnologias o mais cedo possível. Que não uhum, seja assim na hora de ir para a cama, né? Que tenha aí uhum. 1 hora ou até 2 horas antes de ir para a cama, Depender da né? Que vá criança. se Uhum, ajudando, que vá se desacelerando desses estímulos, uhum, né? Então, momento da leitura, é um momento super indicado uhum, que as crianças possam ter com os pais, né? Criança uhum, pequena, que os pais leiam para as crianças. uhum. Vai fortalecer o vínculo, vai incentivar todo o aprendizado, vai ser um momento que eles não têm o contato com a luminosidade, com as telas. Isso Uhum. tudo vai ajudando a preparar a criança para Sim. adormecer, né? Aham. Então, a gente pensar que enquanto pais e cuidadores a gente precisa encontrar maneiras de preparar o nosso corpo e a nossa mente para ir para a cama, Aham. né? E para as crianças também. Uhum. Porque isso também serve para os adultos, né? Ir se desligando dos eletrônicos, usando algum recurso, falou da leitura, né? Que direcione para um foco mais fechado, monótono, para a gente ir Uhum. definitivamente cansando, né? Assim como existem tantas outras dicas que acredito que tu vai mencionar da higiene para o sono, para esse preparo, né? Que Isso, é uma ritualística isso. que para quem está muito desconectado, quem mudou o turno, tá com uma insônia, é um protocolo que é difícil de se encaixar, mas que com o tempo, em poucos dias, se a gente consegue superar aquela preguiça de acordar e realmente acordar, de reafirmar a intenção de se propor a estar numa trilha de uma qualidade do sono, porque isso implica em tantos outros aspectos na nossa vida, qualidade do trabalho, qualidade
do humor, enfim, da saúde como um todo. Então, de manter essa intenção, lembrando de mindfulness, opa, o que é importante agora, né? Eu me desconectei tanto dessa rotina, isso já está impactando, então a intenção de querer isso é o primeiro passo, porque depois a trilha ali, né, das recomendações da higiene do sono por si só, para algumas pessoas vai ser mais difícil, mas pessoal, confiem, acreditem, todos aqueles itens foram estudados, são batidos há anos, né? Cada item tem diversos estudos científicos para diversas amostras, por isso que se compilou todo um protocolo de higiene do sono. Então, por mais difícil que pareça, confie, acredite, testem-se para coletar os dados e aos poucos, né, reencontrar nessa trilha de qualidade do sono. E Dani, muitas crianças que muitas vezes apresentam uma irritabilidade muito excessiva, né? Um comportamento muito exacerbado, quando a gente vai identificar a relação com a privação do sono, no sentido de dorme poucas horas, não está dormindo bem, né? Então a gente precisa trabalhar essas questões com a criança, com a família, né? Quando tem medo, a gente precisa enfrentar esses medos noturnos, né? Que os pais peguem junto com a criança nesse sentido de entendo esse teu medo, tô aqui contigo, vou te ajudar a enfrentar. Então não é bobagem, é algo que deixa a criança realmente muito mal e que vai realmente se tornando, e ainda mais com essa realidade lá fora, vai potencializando esses medos, né? Então é preciso que se leve a sério o que a criança está trazendo nesse sentido, de validá-la emocionalmente e ajudá-la a enfrentar, né? Então, muitas vezes também, a criança, ela tá... O que acontece? É natural que a criança que estava dormindo bem, tudo bem, começa a apresentar algum comportamento diferente, ela começa a ter pesadelos. É natural, é normal que isso aconteça. Todos nós, adultos e crianças, podemos, em alguns momentos, nossa, eu tive um sonho muito estranho, né? Ou a criança sonha coisas super positivas, super agradáveis, que está viajando, que está brincando com os amigos, ou então coisas muito assustadoras. É importante falar sobre os sonhos. Então, no outro dia, se a criança acordou e está com aquele conteúdo, estimular que a criança fale. A gente, enquanto adulto, também contar os sonhos. Ter um diário dos sonhos. É muito bacana poder registrar, colocar para fora esses conteúdos, esses pensamentos. Né? E sempre mantendo um esquema aberto de perguntas. Não tentem atribuir significados ou alguma relação concreta, né? Se manter perguntando naquela postura de interessado, curioso. Que mais que te lembra? Como é que se sentiu? Que características sem tentar resolver, né? Exato, porque é o sem tentar resolver, ou que isso não pode acontecer de novo. Não, pode acontecer e vai acontecer, né? A gente não tem como controlar o que a gente vai sonhar, né? E o que vier, ok, veio, né? E ter essa abertura, porque muitas vezes a gente entra nesse papel de nossa, tivesse isso, nossa, tadinho, né? Ok, né? E como é que foi teu sonho? Foi bom? Foi ruim? Como é que foi? A gente ter espaços abertos para conversar sobre isso. Muito bem. E sobre a higiene do sono, então, assim, se a gente puder ir desligando dos eletrônicos e desacelerando o ritmo da casa, a gente cuidar da alimentação também, não ter uma alimentação pesada próximo da hora de dormir, ter uma alimentação leve, né? Tem uma outra atividade, além do momento da leitura com a criança, tem uma outra atividade que eu gosto muito, que é o exercício da gratidão, né? Então, seja o pote da gratidão ou o diário da gratidão, que seja um momento que a gente vá conversando sobre coisas do dia que aconteceram, do que a gente pode ser, em relação ao que a gente pode ser grato, pode ser algo mais próximo da casa ou de uma maneira mais ampla, digamos assim, né, em relação à humanidade, enfim. É um momento também que a gente pode consolidar muitas memórias positivas da criança durante o dia, né? Muitas vezes, se a criança começa a postergar, começa a meio que enrolar aquele momento de dormir, começa a trazer muitas reflexões profundas ou debates muito, né? E a gente vê que a criança está com muito sono, a gente, ok, tudo bem, tu tá chateado, ok, mas aí amanhã a gente conversa, a gente tem que dar uma segurada naquilo, não é momento para polemizar na hora de dormir. Exato. Né? É receber, validar emocionalmente e amanhã a gente continua esse assunto.
Especialmente porque as crianças percebem quando está se aproximando aquela hora de deitar, que é o fim da farra, e aí começa sempre com... Que nem paciente que surge com um assunto postergar bomba tudo no que final da dá. sessão, né? Aquela coisa. Não, né? Eles estão tentando nos passar a perna, porque sabem que está acabando a Eles farra. querem. Eles querem manter o prazer, a brincadeira, ou a atividade, tudo Sim. que der, né? Então, também mostrar que esse é um momento prazeroso, que a cama é um lugar aconchegante, é um lugar seguro, é onde a gente vai descansar e se fortalecer, ficar pronto para o outro dia, para acordar com toda a energia. Então, a gente colocar esse momento da cama como um lugar gostoso, prazeroso. Para nós, enquanto adultos, também. Então, é recomendado que a gente não leve trabalho para a cama, que a gente realmente tenha a cama como lugar de dormir, de descansar, de Não leve relaxar. a DR para a cama, porque às vezes é o único momento que o casal ADR, tem, né? terrível. Ao longo do dia, não leve a DR para a cama. É, com certeza. Então, assim, queria fazer um link com o aplicativo Lojong, que eu super recomendo também, que tem várias práticas para a noite. Então, coloca o fonezinho no ouvido e clica ali. Várias práticas que ajudam muito. Tem práticas para a família, para os adultos, né? Então, tem vários recursos que a gente pode utilizar hoje em dia, né? Utilizando de uma maneira saudável as tecnologias, olha quantas coisas a gente tem aí para nos ajudar, né? E o fato da gente poder se comunicar com as pessoas, interagir com as pessoas, né? No próprio Lojong tem o Diário da Gratidão, né? Tem ali um espaço para ir registrando. Tem. Né? Não para registrar, né, no fim do dia, na noite, na cama, mas a gente pode trazer só mentalmente essa proposta, como a Raquel já tinha dito, lembrar das coisas positivas. Também para adultos, ao invés de pensar na lista do que não fez ou o que tem para fazer no dia seguinte, pensar no que conseguiu, porque é um volume enorme de coisas que se faz no dia, se a gente traz esse olhar de enxergar as pequenas coisas que se constituem num grande bolo de tarefas que se conquistou ao longo do dia. Isso traz uma... E do que elas significaram, mais do que a coisa em si, do que foi feito, mas o que elas representaram, né? Às vezes nada se a pessoa passa naquela correria e voltado a concluir tarefas, né? Mas se eu paro e noto, uau, quanta coisa que eu fiz, isso é importante. Né? Suaviza muito mais do que aquele modo, que mais, e prece, e amanhã, que é anti-mindfulness. Dessa antecipação. E com as próprias crianças, né, Dani, eu vejo que é um momento, porque o que acontece? Muitas vezes tem muitas famílias que ficam muito angustiadas pelo fato da criança trazer conteúdos de tristeza, ou de preocupação, ou de medo, ou de raiva. Muitas vezes a criança tem um comportamento muito explosivo, e lá no fundo ela está com muito medo. Muitas vezes ela não consegue perceber com aval, digamos assim, ela com uma permissão para falar sobre os seus medos, né? Sim. Então é muito importante que os pais compreendam que essas emoções são importantes na vida da gente e que tudo bem estar sentindo isso e o quanto é importante poder dividir o que está sentindo. Sim. Então o fato da criança poder compartilhar suas angústias é algo que é muito importante, porque é um momento que todos nós estamos vivendo emoções muito semelhantes, né? E com tudo isso a gente precisa aprender. Aí de novo entra na questão do repertório. Tudo que a criança está vivenciando agora, ela vai ter que passar por tudo isso. Ela vai ter que sentir o que ela está sentindo, com o apoio da família, e se fortalecendo para outros desafios da vida dela. Exato. Então, o quanto esse pode ser um momento de muita resiliência para a criança. Sim. Ela aprender com essas experiências e se fortalecer para a vida dela. E para toda a família como um todo, funcionando como uma equipe, né? Porque essas crianças que têm uma dificuldade de fazer uma leitura da emoção que está ali com ela, possivelmente ela não encontra nesse contexto uma abertura para expressar, um acolhimento e um apoio desses pais para ajudá-la na leitura dessas emoções. Né? E agora isso vai estar mais intensificado, então pais, né? Abram o coração, porque além da sua própria angústia, dar conta da angústia da criança coloca mais um peso, mas acredite, a delas é bem menor que as nossas, no sentido de ser muito mais fácil de acolher, significar e atribuir uma sugestão, né, mais rápida do que fazer, porque as crianças, claro que depende da idade, são mais concretas do que a gente, que tem essa possibilidade infinita de imaginar 1000 cenários, 1000 possibilidades, tem esse pensamento mais
formal e abstrato. Uhum, uhum. E claro, e muitas vezes, e não é por mal, os pais têm a melhor das intenções, é Exato. uma ideia até de proteção, né? Não Não, fazer não, tá tudo contato com bem, aquilo, às vezes, é querer filho. proteger, exato. É uma ideia, uma intenção de não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Uhum. É pior, né? Isso dá Sim. margem para fantasia, isso dá margem para uma série de questões. E outra coisa, a criança sente que está acontecendo uma coisa. Então, como é que não tá? Como é que tá tudo bem? Exato. Eu tô ou não tô fazendo parte de tudo isso, né? Então, Uhum. estamos juntos, vamos enfrentar tudo isso juntos. Uhum. E quanto a gente mais percepção a gente tem das nossas emoções, o quanto elas têm um impacto no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas reações, e a gente vai suavizando, vai encontrando calma, a gente vai tendo soluções criativas. Então, a Sim. criatividade é muito importante para a Uhum. gente enfrentar problemas, Uhum. né? Então, diante desse cenário, o que que a gente pode fazer? Né? Uhum. Uhum. Vão ter a lucidez para, enfim, poder encontrar as soluções criativas. Não vai ser no olho do furacão, né, que as melhores tomadas de decisão vão acontecer. Então, Exatamente, novamente reforçando a exatamente. importância dessas pequenas pausas, verificações ao longo do dia, né? Para quem não tem esse É. tempo de fazer prática formal de mindfulness, as pausas pequenas de verificação, de check-in, como estou, o que que eu estou pensando, qual a sensação do meu corpo, opa, 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 estou naquele modo vermelho, né? Não é hora às vezes de responder, de decidir nada, então está cada vez mais uma necessidade de que isso se faça mais presente em função de urgências, especialmente em contextos familiares, né? Porque são essas lembranças que as crianças terão depois, é um momento completamente atípico. Que memórias queremos Exato. deixar para essas crianças? Exatamente, exatamente. E esses modelos, porque muitos pais ficam angustiados, tá, como é que eu posso fazer isso com as crianças, né? Comece por você. É, Comece praticando essas pausas, realizando suas práticas. Se a criança não quiser realizar, ao menos ela vai estar observando. E ela exato. vai ter como referência, vai ter como modelo. Se ela vê que é algo que está fazendo muito bem para o adulto também, ela também vai querer fazer. E aí tem um leque de possibilidades, de práticas aí, né, que já são oferecidas e estudadas e comprovadas, enfim. Uhum. Então, esse movimento precisa partir, né, do adulto, né, dele Sim. ter consciência dessa necessidade, como tu dissesse, assim, da importância de um sono com qualidade, né, então, assim, totalmente relacionado a tudo, né, ao desenvolvimento do cérebro da criança. Então, assim, a criança ter uma Sim. boa noite de sono é muito importante para a vida dela. Uhum. Né? Uhum. Eu fiquei pensando também, Dani, o quanto, como tudo isso veio de uma maneira muito Exato. surpreendente para todo Não mundo, deu tempo né? de se Ninguém estava planejar para um esperando. negócio desse. Não teve um planejamento. Eu fiquei pensando até na gestação, fiquei lembrando da minha na gravidez, assim, enquanto eu estava esperando o Gabriel. Assim, tu já imagina que durante um determinado período tu vai começar a sentir aquele desconforto, aquele barrigão enorme, acordando não sei quantas vezes durante a noite, que já vai te preparando essa Sim, privação tem um por um script. tempo, é necessário, Uhum. vai te preparando para aquele momento que tu vai levantar para dar de mamar, né? É. Então, assim, tem uma função e depois a gente se readapta. A gente tem uma preparação, depois a gente volta. E Uhum. mesmo assim, por mais que daqui a pouco a criança já é grande, acorda com desconforto, ai que frio, meu filho deve estar com frio. Eu faço isso. Aí vou lá, o ouvido fica mais, né? Vai Sim. lá. Então, o sono já é afetado, o sono já modificou, né, o Uhum. do adulto, né? Uhum. Então, quanto a gente tem que cuidar, o Sim. quanto a gente tem que ter esse cuidado, que a gente precisa de uma boa qualidade Uhum. de sono para tocar o dia, para produção, para tudo, Uhum. regulação do humor, enfim, né? E as crianças também, né? E essa é uma grande frustração do momento, né? Quem ousa a manter um script de o que vai acontecer. Então, isso tem a cara do mindfulness, né? Que é manter uma É, postura é, aberta, encorajada para a realidade presente, né? Que vai se manifestando. Hoje está muito difícil manter esses scripts, né? Uma gestante consegue é. saber o que tem pela frente. A de hoje, né? Não, é. Que É o desafio. literalmente é o convite a viver o momento a momento.
Uhum. Está né? Que deveria, constantemente poderia. revalidando essa intenção, né? Opa, né? Aqui, agora, se revisitando, se abrindo, se regulando de uma maneira, né? Como nunca Uhum, imaginamos. uhum, Acho que a é, sensação do suposto controle que nós tínhamos, de uma é, pequena previsão dos fatos, também servia uhum, como um componente tranquilizador. Hoje, sem mais isso, né? Entra como um desafio na qualidade das uhum. relações e, obviamente, da do sono também, né? Exatamente, exatamente, né? Uhum. E pensando nas crianças, né, o quanto a gente tem que ir construindo, na verdade, a criança, desde que ela nasce, ela vai nos trazendo esse convite de viver o momento, e observando o mundo, e curioso, e explorando, né, conforme elas vão crescendo, que a gente, enquanto adulto, vai colocando um monte de tarefas e Uhum. compromissos, e muitas vezes tirando elas da presença, né, quanto Sim. isso é ruim, né? Uhum. Mas, enfim, dentro de toda a rotina que uma criança tem, né, da gente sempre ajudá-la a realmente, ok, vamos viver uma coisa de cada vez. Ela já Uhum. sabe que ela vai ter amanhã a aula, ela precisa da rotina para estruturar. Então, dentro do universo casa e das relações com os pais, o que ela tem, né? Sim. E o desconhecido, ok, é o desconhecido, a gente vai ter que lidar com isso, Exato. né? Uhum. Mas a gente também trabalhar algumas brincadeiras ou algumas atividades em casa com o desconhecido. Também de mostrar o que, que a gente pode aprender com esse desconhecido, né? Uhum. Uhum. Qual é o meu hábito? O que eu faço quando eu sinto medo? O que eu faço quando eu fico triste? Enfim, a gente Uhum. explorar isso com a criança Como também. é que é o meu medo, onde no corpo ele está, que cara ele Aham. tem, né, na minha Que nome ele imaginação, tem, que personagem, que né? som ele E uma coisa. faz. Uhum. Exato. E muitas vezes, né, Dani, a gente se coloca muito assim, ai, como lidar com as crianças o tempo todo em casa e como lidar com o sono das crianças, e como é que as crianças estão tolerando as nossas alterações emocionais? Então, qual é o impacto das nossas emoções neles? Como é que eles Uhum. estão conseguindo lidar? Exato. Será que Porque os nós pais também não ensinamos, são um problema para eles, né? O que essa gente grudada é comigo aqui o dia inteiro? né? E nós estamos vivendo essa montanha-russa de emoções, então isso tem um impacto neles também, de como é que eles estão nos percebendo. E a gente poder mostrar, então, que sim, desculpa, exagerei, Exato. olha, tal coisa Uhum. aconteceu, dá um significado para aquilo, dá um Isso. entendimento do que aquilo representou, Não é se buscar uma justificar, é solução. mostrar exatamente qual é, que é a experiência que estava por detrás, a O que a intenção. gente aprende com isso, Uhum, né? Então, uhum. assim, faz bem para todo mundo, né? Muito bem. A gente está Hum, encaminhando para o final, porque nós duas temos que atender depois. Tu gostaria sim. de buscar elencar mais objetivamente algumas dicas, sem a gente aprofundá-las, para deixar assim, um recado Uhum, final, sem a pretensão de uma receita de bolo, é claro, mas dando alguns uhum. direcionamentos, talvez Uhum. pela lógica de Então, eu higiene do queria dar. sono. Sim, sim, acho que é muito importante que a gente considere assim, a higiene do sono para o adulto e para a criança. Uhum. Então, tem toda uma série de itens, como tu mencionou. Eu posso depois passar para vocês, ou não sei se dá para de repente escrever ali no Instagram. Estamos no Instagram Tem da iniciativa. Uhum. Uhum. isso como referência o site da Associação Brasileira do Sono, absono.com.br. Eles divulgaram toda a higiene do sono dentro desse contexto, né, do que a gente está vivenciando. Uhum. Então, sempre dando muita ênfase para essa importância, né, Uhum. de termos uma rotina, um horário para Uhum. dormir, um horário para Uhum. acordar, cuidar da alimentação, cuidar do uso de tecnologias, que tipo de informação que a gente fica buscando durante o dia e o que a gente faz com isso quando a gente vai para a cama, né? Uhum. Práticas meditativas que são super indicadas, né? Uhum. Movimentar o corpo, que a gente não Sim. chegou a conversar a respeito, mas procurar movimentar o corpo de alguma maneira dentro do Uhum. espaço que a gente tem e Uhum. convidar a criança para isso, né? Muito importante. Porque, de novo, a gente está sempre com um pensamento acelerado, né? Para o futuro ou para o passado, futuro ou para o passado. No momento que deita, lá vai os pensamentos, né? Então, a gente conseguir voltar a atenção para o corpo e Sim. a gente poder praticar durante o dia, né? Uhum. Outra dica, outra que eu passo para vocês, então, além desse site que eu vou passar, então, é o Lojong, com várias Uhum. práticas excelentes na hora de Guiadas. dormir.
né? Uhum. Uhum. Então, isso de validar muito emocionalmente a criança, a gente poder criar espaços seguros dentro de casa. Daqui a pouco pode brincar de barraca, ou em algum lugar no quarto da criança, ou na sala, Uhum. é o nosso momento, é o momento do momento seguro, o lugar seguro. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos conversar, vamos ouvir uma música, bater papo, Uhum. criar um Uhum. momento de aconchego, perguntar para a criança como é que ela está se sentindo, tem que Uhum. considerar a idade, né? Mas tem tantos recursos que a gente pode utilizar. Tem livros, tem o desenho, tem massinha, enfim. Tem um Uhum. momento para a gente se conectar olho no olho com a criança, sem eletrônico, e a gente puxar esses assuntos, né? Uhum. Uhum. E a questão do banho também, né? Então, um banho próximo da hora de dormir, que muitas vezes ajuda a relaxar. Então, Uhum. pensar em estratégias que vá preparando o corpo para relaxar e Uhum. também desacelerando esses pensamentos que estão sempre muito acelerados, né? Uhum. Uhum. A gente tem que considerar, então, a idade da criança e sempre fazer combinados com ela. É importante a gente sempre fazer combinado, né? O que que a Uhum. gente pode fazer para melhorar a nossa rotina, Uhum. para melhorar esse momento de ir para a cama, que não seja uma briga, que não seja uma guerra, cada vez que tem que desligar tudo para dormir, Exato. né? Que é o momento da Construir um transição, que já equilíbrio. foi enfatizado, né? De ir avisando e mostrando que não é um fim de uma farra, de uma diversão, mas que o sono também pode ser um momento interessante, não só para a criança, para o Exato. adulto também, de ter uma forma criativa de fazer essa transição agradável. Uhum. E também Isso. lembrei da tentação no dia seguinte de dormir um pouco a mais, né? Isso acaba Isso, roubando o sono para a noite é, seguinte, não é exato. interessante. Ou aquelas dormidinhas ao longo do dia também é bem É, arriscado para manter uma certa é bem hora. arriscado. Uhum, Tem um prejuízo bem significativo, assim, em adultos também, né? uhum, Então, assim, segura um pouquinho, faz outra atividade, né? Tenta manter sempre aquela rotina, aquele horário para dormir, horário para acordar. uhum. E é claro que se habitualmente a pessoa acordava às 6 da manhã, eu acordava às 6 da manhã, fazia minha prática às 7 da manhã e iniciava os atendimentos às 9. Mudou tudo, né? Talvez eu acordo mais tarde, mas é sempre dentro Exato. desse período, sete e Uhum, meia, 8 horas no sim. máximo, Uhum, né? E uhum, vai dormir 10 horas no máximo, enfim. uhum. A pessoa vê o número de horas, ela sente, o adulto percebe o número de horas que faz bem para ela, Isso. né? E precisa ter o escuro, o quarto bem Uhum, escurinho, uhum. sem nenhuma luz, o silêncio, Também não é nenhuma né? rigidez. Quando, né, as pessoas reencontrarem a qualidade, a quantidade de horas dormidas que se reverte em bem-estar, e lá de vez em quando dar uma dormidinha à tarde, fazer uma pausa, Sim, ok. Mas se a gente sim. está falando de alguém que não está encaixado, né, com a quantidade de horas que precisa e na qualidade que merece, a gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado para essas dicas da higiene do sono. É muito fácil cair nesse automatismo, né? De as próprias, essas tecnologias que captam a nossa atenção, né? Então, assim, dos filmes. Uhum, E, nossa, que horas são? A uhum, criança vive isso, a gente também vive enquanto adulto. Nossa, nem dê conta do tempo, sim, né? sim. Então, procurar se gosta de assistir a série, vamos assistir mais cedo, que seja final de semana, Uhum, né? uhum. Tentar encontrar esse equilíbrio. Muito bom, Raquel. Adorei falar contigo. Né? Que Recentemente bom que tudo bem. recebi meu afilhado, que tem uns 3 anos e meio, agora com esse tédio todo, ele resolveu pela primeira vez na vida dormir fora de casa e sem os pais. Olha o que as crianças estão passando. Olha, Né? E olha aí, só. lembrando dessa questão do sono e das transições, porque ele é malandro, não quer, né? Quer ficar fazendo farra comigo, que também, né? Não Ficou lembrando aceita, dele. prefiro viver do que dormir, mas enfim, o sono é importante. E interessante que eu usei todas essas estratégias, conta história, depois ele conta história. Parecia assim que nada servia, e um pouco também pelo meu amadorismo. Eu não tenho filho, né? Nem nunca pretendo Aham, ter, mas adoro criança e aham. elas me adoram também, óbvio, né? Se é pra estar bagunçando, como é que não vai gostar? Então,
Sabe que eu desisti, fui apagando a luz, parei de falar com ele. Ele ainda insistiu um tempo falando sozinho, contando história sozinho. Eu fingi que estava dormindo até que se desligou. Então, né, a gente tem que ir É. testando várias coisas. Tem dias que vai Isso, funcionar, tem dias que não vai funcionar. isso. Mas a criança já entendeu, já contei 1000 histórias, ele também, já tá tarde, tá noite, estamos cansados, finge que tá bocejando. E ele vai se desligando, né? E Muito precisa dessa dedicação e da paciência, né, Dani? Precisa. Não sim. adianta, tem que Exato, ter. exato. Experimenta nesse momento, pais, né, perderem o controle e responder de um jeito mais agressivo. Vai, de novo, Nossa, reativar a criança. A gente também vai tudo. reativar, vai interferir no sono. Então, o Não quanto, né, soluciona. se autorregular, né, manter a Uhum, lucidez, responder da melhor maneira, mais habilidosa possível, embora isso demande uma certa energia, se a gente observar o uhum. resultado, a gente vai colhendo Exato, mais e mais motivação, né? Às vezes não tem o saco, não exato. tem a motivação, respiro, age da melhor maneira possível, e aí colhe É, aquela boa amostra da ação, e isso vai se revertendo em motivação, né? Que é a ideia do mindfulness. exatamente. Exatamente. E claro que dependendo da idade da criança e dependendo da criança, ela vai levar um tempo maior ou não, né? É Exato. muito de cada criança. É, Não é que tem algo de errado com ela ou comigo, exato. enfim, se o cenário está todo favorável, Uhum. né? É bem isso, é de cada momento, e a criança vai querer. Ela vai querer, ele queria te curtir tudo que dava, né? Ah, tá Então entediado? ele queria curtir. Toda brincadeira, imagina que curtição. Uhum. Legal, legal tu compartilhar o teu relato. Muito bom falar contigo. Vou sim tentar salvar a live agora, pessoal, com toda a atenção, né, possível, para que outras pessoas Eu depois nunca fiz possam, isso, agora. possam É. assistir. E espero que a gente consiga marcar um outro papo, outro assunto, enfim, né, e seguir contribuindo Joia, de Dani, alguma adorei. maneira. Adorei estar aqui, conversar e contigo e te ver também, né? Poder te encontrar. Ó, até me maquiei para ti, Raquel, olha só. Viu só? Mais alguma coisa ou podemos encerrar? Eu acho que a gente poderia finalizar, a gente pode Tá, compartilhar depois esses links, né? isso. Ali Eu no que Instagram, comando ali aqui. no. Uhum. Isso. Te Gratidão, agradecer, então, Raquel. desejar uma boa noite para todos, que possam ir, né? Tenham uma Fundo. boa noite de sono, Bons bons sonhos. sonhos. E até a próxima. Beijão. Até. Tchau, Abraço, tchau. Até a Alfredo! próxima.